Vamos começar mais um capítulo do livro Deixar Ir, nessas nossas reflexões na leitura. E o capítulo agora é o capítulo 20, Médico, cure a si mesmo. Lembrando que se você quiser ampliar todo esse processo de reflexão e ir limpando, resolvendo algumas questões da sua vida, algumas disfunções, você pode acessar o conteúdo Evoluindo, Deixando Ir, que o link está na descrição. Tá? Então, vamos começar esse nosso capítulo. Pela popularidade, a experiência pessoal de autocura foi compartilhada muitas vezes em palestras, conversas e workshops. Todo mundo parece querer ouvir a história de novo de como um médico foi curado de muitas doenças. Portanto, este capítulo vai relatar os destaques da recuperação e cura, porque ilustram detalhadamente como os princípios e as técnicas que estivemos falando realmente funcionam no nível pragmático. A experiência vivida e a observação clínica confirmam que a maioria das doenças humanas são suscetíveis à cura por seguir alguns princípios. Muitas doenças podem ser revertidas a menos que exista uma dominância kármica grande para o contrário. Paradoxalmente, esses casos sérios, em que toda a esperança foi entregue, muitas vezes respondem prontamente e dão os melhores resultados. Talvez seja assim porque a pessoa finalmente desapegou e agora é suave e razoável. Ela está pronta para o que Thomas Kuhn chama de uma mudança de paradigma, isto é, uma disposição para ver as coisas de forma diferente por uma perspectiva expandida e ter a mente aberta. Às vezes são necessárias doenças crônicas, sofrimento, dor e um confronto com o medo de morte antes que a pessoa esteja disposta a deixar ir crenças queridas e se abrir para a verdade da realidade clínica. Princípios básicos. Este capítulo detalha a cura e recuperação de uma infinidade de doenças na vida de um médico. Iremos delinear os princípios básicos que facilitam o processo da autocura. Fazendo isso, haverá uma revisão de alguns materiais que já abordamos, assim como vamos uni-los em uma experiência integrada geral. Comecemos esse trabalho com os conceitos básicos. Um pensamento é uma coisa, ele tem energia e forma. A mente, com seus pensamentos e sentimentos, controla o corpo. Logo, para curar o corpo, pensamentos e sentimentos precisam ser modificados. O que é mantido em mente tende a se expressar pelo corpo. O corpo não é o indivíduo real. Ele é como um boneco controlado pela mente. Crenças que são inconscientes podem se manifestar como doenças, mesmo que não haja nenhuma memória das crenças subjacentes. Uma doença tende a resultar de emoções negativas suprimidas e reprimidas, somadas ao pensamento que dá uma forma específica. Exemplo, conscientemente ou inconscientemente, uma doença em particular é escolhida em vez de outra. Pensamentos são causados por sentimentos suprimidos e reprimidos. Quando um sentimento é deixado ir, milhares ou até milhões de pensamentos que foram ativados por ele desaparecem. Embora uma crença específica possa ser cancelada e sua energia possa ser repelida, é geralmente um desperdício de tempo tentar mudar o pensamento em si. Nós rendemos um sentimento por permitir que ele esteja presente sem condenação, julgamento ou resistência. Simplesmente olhamos para ele, o observamos e permitimos que seja sentido sem tentar modificá-lo. Com a disposição para render um sentimento, ele vai se esgotar no tempo devido. Um sentimento forte pode recorrer, o que significa que tem mais dele para ser reconhecido e rendido. A fim de render o sentimento, às vezes é necessário começar por renunciar ao sentimento que existe sobre a emoção em particular. Exemplo, a culpa que eu não deveria sentir isso. Para renunciar a um sentimento, às vezes é necessário reconhecer e deixar ir as recompensas por trás dele. A emoção da raiva e a recompensa da simpatia de ser uma vítima indefesa é um exemplo disso. Sentimentos não são o verdadeiro eu. Ao passo que sentimentos são programações que vêm e vão, o verdadeiro eu interno se mantém o mesmo. Logo, é necessário parar de identificar esses sentimentos transitórios como sendo você. Ignore pensamentos. Eles são apenas racionalizações infinitas de sentimentos internos. Não importa o que está acontecendo na vida, mantenha a intenção firme de render sentimentos negativos conforme surgem. Decida que ter liberdade é mais desejável do que ter um sentimento negativo. Escolha render sentimentos negativos em vez de expressá-los. Renda a resistência e o ceticismo sobre sentimentos positivos. Renuncie sentimentos negativos, mas compartilhe os positivos.
Perceba que deixar ir está acompanhado por um sentimento geralmente mais leve e sutil dentro de você. Renunciar a um desejo não significa que você não terá o que quer. Isso simplesmente abre caminho para o que você quer que aconteça. Obtenha por osmose. Coloque-se na aura daqueles que têm o que você quer. Semelhante atrai semelhante. Se associe com pessoas que estão usando a mesma ou semelhante motivação e têm a intenção de expandir a consciência e curar. Esteja consciente de que o seu estado interno é reconhecido e transmitido. As pessoas ao seu redor vão intuir o que você está sentindo e pensando, mesmo que não verbalize. A persistência recompensa. Alguns sintomas ou doenças podem desaparecer prontamente, outras podem levar meses ou anos se a condição for bastante crônica. Deixe de resistir à técnica. Comece o dia com ela. No final do dia, tire um tempo para renunciar a qualquer sentimento negativo deixado das atividades do dia. Você está sujeito apenas ao que mantém em mente. Você só está sujeito a um pensamento ou crença negativo se, consciente ou inconscientemente, disser que isso se aplica a si. Pare de dar à doença física um nome. Não a rotule. Um rótulo é uma programação inteira. Renda o que você sente às sensações em si. Nós não podemos sentir uma doença. Uma doença é um conceito abstrato mantido em mente. Nós não podemos, por exemplo, nos sentir asmáticos. É útil perguntar: o que estou verdadeiramente sentindo? Apenas observe as sensações físicas como aperto no peito, chiado, tosse. Não é possível, por exemplo, vivenciar o pensamento de eu não estou recebendo ar suficiente. Esse é um pensamento medroso na mente. É um conceito, toda uma programação chamada asma. O que realmente está sendo vivenciado é uma tensão ou constrição na garganta ou no peito. O mesmo princípio se aplica para úlceras ou qualquer outra doença. Não podemos sentir úlceras. Sentimos queimação ou sensação perfurante. A palavra úlcera é um rótulo e uma programação, e assim que usarmos a palavra para descrever a nossa experiência, nos identificamos com toda a programação da úlcera. Até mesmo a palavra dor é uma programação. Na verdade, estamos tendo uma sensação corporal específica. O processo de autocura acontece mais rápido quando rendemos a necessidade de rotular ou dar um nome para as várias sensações físicas. O mesmo acontece com nossos sentimentos. Em vez de dar rótulos e nomes para os sentimentos, podemos simplesmente sentir os sentimentos e deixar ir a energia por trás delas. Não é necessário rotular um sentimento de medo para estar consciente de sua energia e render essa energia. E aí, esse foi um resumo praticamente de tudo que nós vimos ao longo desses últimos capítulos, né? E agora entramos num outro tópico, a cura de múltiplas doenças. No caso desse médico, havia tantas doenças juntas que era impossível lembrar de todas elas. Quando estava dando uma palestra, foi necessário incluí-las em um cartão. Todas as doenças seguintes estavam acontecendo aos 50 anos. Enxaqueca crônica e frequente, trompas de Eustáquio bloqueadas, dolorosas dores de ouvido, miopia e astigmatismo, óculos trifocais prescritos, sinusites, gotejamentos pós-nasal e alergias, dermatite de vários tipos, ataques de gota, necessário levar uma bengala no porta-malas do carro e ter uma dieta restrita, problema de colesterol, mais restrições na dieta, úlcera duodenal, crônica e recorrente por cerca de 20 anos, não respondeu a todos os tratamentos médicos. Pancreatite, ataques intermitentes causados pela úlcera recorrente, a gastrite, a hiperacidez, a colite, a diverticulite, problemas comuns no trato gastrointestinal, artrite na espinha cervical, síndrome lombar, necessitando de um tratamento quiroprático, doença vibracional, síndrome da meia-idade, frieza nas mãos e nos pés, perda de energia e libido, depressão, cisto polineidal na base da coluna vertebral, bronquite e tosse crônica, sensibilidade à era venenosa, pé de atleta, caspa, inflamação na cartilagem, uma doença rara com um inchaço doloroso das juntas na costela e no externo, problemas dentais e de gengiva, desequilíbrio energético geral. E aí, para constatar esse desequilíbrio energético total, aí ele entra com a ideia da kinesiologia, né? Que aí ele aplica os testes para ver o que está gerando o desequilíbrio.
Quando a gente faz os testes da kinesiologia, a gente avalia todos os órgãos, as suas questões energéticas, suas questões emocionais e vê o que está em disfunção. Uma coisa liga a outra, uma coisa estabelece energia para a outra. Então, se tu tem um desequilíbrio, tu acaba gerando outros desequilíbrios. Então, no caso dele, já estava generalizada a coisa. Em retrospecto, é incompreensível como o corpo continuou no mundo funcionando da forma que funcionava. Na medida em que cada uma das doenças exigia uma restrição na dieta, havia momentos em que apenas alface e cenouras eram comidas seguras. Isso o levou à perda de 11 quilos e o corpo parecia magro e abatido. Mais tarde, alguns amigos revelaram que fizeram apostas sobre quanto tempo o corpo ia durar. A maioria deles estimou que ele morreria provavelmente aos 53. A questão interna naquele tempo foi: como pode um homem profissional altamente educado, bem-sucedido, atuando criativamente no mundo, levando uma vida equilibrada, que tinha sido completamente psicanalizado e vivenciou muitas modalidades de terapia e cura, ainda ter tantos padecimentos físicos? Sim, havia uma grande carga de trabalho, mas era equilibrada com exercícios físicos e trabalhos criativos como carpintaria, alvenaria, marcenaria e design arquitetônico. Além disso, a vida espiritual era ativa, com 2 horas de meditação todos os dias, antes e depois do trabalho. As técnicas infinitas mencionadas na introdução foram investigadas: auto-hipnose, alimentação macrobiótica, reflexologia, iridologia, terapia polar, afirmações, projeção astral, intensivos em grupo, trabalho corporal, relaxamento e assim por diante. Qual era a resposta para esse estranho paradoxo de alguém que tentou uma multidão de técnicas, grupos e terapias, mas ainda tinha uma escala enorme de doenças? Além disso, como ele conseguia viver perfeitamente apesar dessa longa lista de doenças e das dores constantes que vinham com ela? A resposta parecia ser uma tremenda força de vontade. Isso o carregou em todos os obstáculos e tinha o poder de deixar de lado qualquer coisa que interferisse nesse funcionamento efetivo. Nesse caso, primariamente, sentimentos. Com esse tipo de força de vontade, quando um sentimento era suprimido, ele continuava suprimido. O ideal científico é objetividade. Objetividade significa ausência de emoção. A realização desse ideal em um trabalho clínico e científico necessitava de uma supressão de sentimentos. Isso foi especialmente intenso dada a natureza da prática clínica, que era com pessoas fortemente doentes. A extensão de seus sofrimentos e de suas famílias pareciam infinitos. Ele continuou incansavelmente dia após dia, ano após ano. A intensidade foi agravada por ter uma natureza compassiva e estar em sintonia com o sofrimento das pessoas. O montante de pressão das emoções suprimidas em todas as áreas da vida obviamente contribuiu para o grande número de doenças. Em certo ponto, tanto o mecanismo da rendição como um curso em milagres foram investigados e aplicados à vida cotidiana. Por causa do horário de trabalho cheio, havia pouquíssimo tempo para qualquer nova técnica. Felizmente, o livro de exercícios do Um Curso em Milagres exigia a simples contemplação de uma sentença ou lição durante o dia. O poder dessa técnica é o alívio da culpa por utilizar o mecanismo do perdão. O mecanismo da rendição também pode ser posto em prática silenciosamente ao longo do dia como um processo interno. As duas ferramentas trabalharam juntas. Render e perdoar acontecia simultaneamente durante o dia. Uma vez que a mente conhece a forma para aliviar a pressão interna, como a caixa de Pandora, ela começa a trazer para a superfície todo o lixo, que veio em grandes quantidades. Pensamentos e sentimentos dificilmente percebidos no momento de suas ocorrências vieram à tona. A vida estava tão ocupada que não havia tempo suficiente para lidar com eles. O processo de descompressão começou a se desdobrar por conta própria. Uma descoberta imediata foi que todo sentimento negativo ou pensamento está associado com a culpa, e essa culpa é tão abrangente que está sendo constantemente suprimida. Portanto, não existe algo como apenas raiva. O sentimento real é raiva e culpa. Existe a culpa toda vez que temos um pensamento crítico sobre alguém. A mente está constantemente julgando e criticando o mundo. Seus eventos e pessoas é uma fonte sem fim de culpa. A culpa em si produz sentimentos negativos, e sentimentos negativos por si só também geram culpa. É aquela combinação mortífera que nos joga para baixo e cria tal doença generalizada e infelicidade. A culpa é tão onipresente que não importa o que estamos fazendo. Sentimos em alguma parte da nossa mente que deveríamos fazer algo a mais.
Vivemos com tanta culpa por tanto tempo que já nem a reconhecemos mais, e de alguma forma ela é projetada pela mente geral para o mundo em torno dela. Esse é o motivo por que a maioria das pessoas precisam de um inimigo, um objeto no qual projetar suas culpas internas. É também onde os tiranos obtêm poder por manipular a culpa das pessoas e encontrar um alvo satisfatório para ela. Houve ainda a descoberta de um desdém pelos sentimentos. A raiva surge em imposição aos sentimentos, que pode fazer uma pessoa se sentir como vítima. Para uma orientação do lado esquerdo do cérebro, sentimentos eram o oposto da razão, lógica e racionalidade. Sobreposto a isso estava a ideia machista de que emoções são para mulheres, crianças e artistas. Sentimentos foram primeiramente uma questão de entendimento intelectual e análise clínica. Quando surgiram internamente, foram rotulados, classificados e arquivados. No começo do trabalho com a técnica de rendição, houve um período de rebelião e de realmente odiar os sentimentos e vivenciar o pavor por ter que lidar com eles. Parecia degradante sofrer por meio deles. Isso exigiu uma mudança de autoconceito devido à forte identificação com o intelecto. Agora, gostando ou não, tinha que ser reconhecido que todo mundo é um organismo pensante e sentimental. Não funcionaria continuar negando a realidade. Pouco tempo depois, estava tudo bem em ter sentimentos. Com a técnica da rendição, o único caminho era reconhecer e renunciar aos sentimentos. Isso se tornou fácil conforme a condição física começou a melhorar. Apesar de poder ser mais difícil no começo lidar com os sentimentos em si, a luz no fim do túnel brilhou, e isso gerou esperança. Dentro de dias usando a técnica, a condição física na extremidade inferior do trato gastrointestinal prontamente se curou, e de fato, a cirurgia foi cancelada. Muitos dos sintomas que estiveram ativos por anos, até décadas, começaram a diminuir em intensidade e frequência conforme os meses foram passando. Enxaquecas, em particular, se tornaram cada vez menos frequentes. Dores lombares desapareceram. O corpo começou a se sentir mais leve e mais forte. Então, uma crise inesperada surgiu e trouxe intensa pressão emocional. A diverticulite voltou de forma severa com uma hemorragia massiva. Houve uma decisão interna de grande magnitude. Ou essa coisa funciona ou não funciona. Então, dessa vez, em vez de ir para o hospital e fazer transfusões de sangue, houve uma rendição completa. Todas as sensações acontecendo no abdômen foram reconhecidas e não resistidas. Não foi dado um nome ou rótulo para elas. Em vez de pensamentos ou palavras, houve uma sensação de unidade com as sensações, as cólicas e a dor. Não houve resistência à sensação. Não importa quão intensa fosse. Como se estivesse no fio da navalha, toda a sensação e todo o sentimento foram reconhecidos e rendidos. Isso durou exatamente 4 horas. No final das 4 horas, o sangramento parou, as cólicas foram embora e a diverticulite se curou. Mais tarde, houve algumas recorrências menores, mas cada uma foi superada da mesma maneira, e em certo ponto os ataques diminuíram e desapareceram. Então, o mecanismo passou no teste da verdade. Teve sucesso quando todo o resto falhou. Com a aplicação contínua, outras doenças começaram a desaparecer. Com o tempo, a experiência de saber substituiu o pensamento. Saber funciona de maneira totalmente diferente. Só está lá esperando o nosso reconhecimento. Durante uma caminhada matinal, houve o saber de ser curado de uma era venenosa. Ao mesmo tempo, ficou óbvio que o próprio nome, o rótulo era venenosa, era uma programação e um sistema de crenças por si só. Em qualquer caso, havia o saber de que estar imune à era venenosa, mesmo saindo de casa, tocando nela, mexendo com ela e colocando um pouco dela em um vaso de flores para levar em uma entrevista em um programa naquela noite. O assunto da entrevista foi o poder da consciência da autocura. Outro episódio de saber ocorreu um dia depois, quando foi inesperadamente confrontado por uma fumaça intensa de inseticida. Havia uma alergia severa a fumaças de inseticidas por muitos anos e invariavelmente provocava uma enxaqueca severa. Nesse dia em particular, contudo, havia certo saber de imunidade a fumaças. Andando em uma casa recentemente fumigada e respirando profundamente as fumaças sem nenhuma consequência, uma repentina sensação eufórica de liberdade prevaleceu. É maravilhoso ser livre e experimentar o poder da mente. Ficou óbvio que, naquele momento, só estamos sujeitos às coisas que mantemos em mente. Não é necessário ser escravo ou vítima do mundo.
A mesma coisa aconteceu com uma crença de longa data sobre colesterol alto. Conforme a crença e o conceito disso foram cancelados, comer laticínios não influenciava mais negativamente o colesterol. De fato, o teste sanguíneo mostrou diminuição progressiva nos níveis de colesterol prejudiciais. Além disso, intolerância a alimentos e alergias desapareceram. Levou pelo menos mais um ano. No entanto, a intolerância a açúcar e hipoglicemia funcional desapareceram. Durante um período ainda, poderiam acontecer períodos de estresse, especialmente com o esforço físico, depois de comer açúcar e doces acompanhados por cafeína. Nesse meio tempo, era possível voltar a uma dieta regular depois de muitos anos de restrições severas. Era libertador comer frutas com sementes, não permitido pela diverticulite. Todas as comidas que eram supostamente contraindicadas para a úlcera e colite, até mesmo sundaes. Levou alguns anos para a hipoglicemia funcional desaparecer, mas, por fim, foi possível comer todos os doces que lhe foram proibidos por anos. Toda a síndrome de meia-idade era um sistema de crenças também. Conforme esse sistema de crenças foi cancelado e rendido, o gelo desapareceu dos pés e das mãos. A fadiga, a depressão leve e irritabilidade também desapareceram. O vigor físico aumentou e a tolerância para trabalhos físicos se tornaram quase ilimitada. Agora que a maioria das coisas estava fora do caminho, alguns dos males menores foram conscientemente tratados. A crença no cisto pilonidal foi rendida. Em 6 semanas, ele desapareceu. As trompas de Eustáquio, sempre bloqueadas quando voava em aviões, causavam dores severas na orelha direita. Levou 2 anos para se corrigir. Havia uma rendição contínua de todos os pensamentos e sentimentos sobre isso e, ao mesmo tempo, o uso da visualização na qual o ângulo do canal com o osso da têmpora direita mudava para o ângulo normal, essa foi a única doença em que a visualização foi usada. No final de 2 anos, a doença desapareceu e nunca mais houve dificuldades em desobstruir as orelhas com mudanças de altitude. Nesse intervalo de dores no pescoço foram desaparecendo progressivamente e isso tornou a dança possível. Enquanto dançando e rendendo qualquer resistência à dor no pescoço, logo o corpo começava a se colocar automaticamente nas posturas e nos movimentos de autocura, como se houvesse um quiroprata interno manipulando a coluna vertebral. Era uma sensação estranha, como se curandeiros invisíveis estivessem realinhando a coluna vertebral. Conforme isso ia acontecendo, houve mudanças na circulação das mãos e dos pés, e não eram mais frios o tempo todo. A doença vibracional nas pontas dos dedos, que estavam ameaçando gangrena, agora se reverteu. As almofadas das pontas dos dedos se curaram e ficaram rosadas novamente. A ardência nas pontas dos dedos desapareceu. As sensações voltaram. Até naquele momento, os dedos eram tão dormentes que não era possível nem virar as páginas de um livro. Conforme doenças mais sérias foram curadas, havia energia e tempo para olhar até mesmo para assuntos menores. Havia uma crença de longa data que as pessoas pegavam caspas em barbearias. Quando essa crença foi rendida, as caspas desapareceram. Um processo similar aconteceu com a crença que correlacionava o pé de atleta com o chão de hotéis. Sobre o cancelamento contínuo dessa crença, o pé de atleta desapareceu. Num ano, no Dia de Ação de Graças, houve a oportunidade de testar a técnica em uma situação aguda. Um grande tronco caiu no seu pé esquerdo e quebrou todos os ossos na parte dianteira do pé. Em vez de correr para engessar, a técnica de rendição foi usada. No Natal, foi possível voltar para as pistas de dança. Mais tarde, um tornozelo gravemente ferido se curou em minutos por render a dor instantaneamente. Aí entramos em outro tópico agora, cura da visão. Em uma noite, enquanto estava dando uma palestra sobre o mecanismo de rendição e tomando nota de todas as curas que foram vivenciadas, um membro da audiência perguntou: Doutor, se você curou todas essas doenças, por que ainda usa óculos? Não poderia a visão fraca ser curada da mesma forma? Eu nunca tinha pensado que usar óculos fosse doença. Sempre pensei como um efeito anatômico estrutural do corpo. Mas, agora que você mencionou isso, eu não vejo por que isso não se curaria. Então, as lentes bifocais foram removidas e guardadas no bolso de um casaco. De fato, naquele tempo, a visão estava piorando a ponto de que trifocais foram prescritos e encomendados. Ao deixar a palestra naquela noite, o mesmo saber interno de que a condição se curaria com suficiente fé e confiança surgiu. Dirigindo para casa, sem os óculos, a visão estava borrada.
O ritmo era lento, com os faróis meio baixos. Havia um saber interno de que sempre veremos o que precisamos, mas somos incapazes de ver o que queremos. Durante as 6 semanas seguintes, muito foi observado e aprendido sobre o que se passa por trás da nossa visão cotidiana e comum. Há toda uma miríade de sentimentos, variando da curiosidade para a competição, para o interesse erótico, para a excitação intelectual. Apenas 5% da nossa visão é absolutamente necessária para funcionar no mundo. Um fenômeno peculiar aconteceu. Apenas o que era necessário ser visto foi visto. Ler jornais e revistas, assistir à televisão ou ir ao cinema eram todas tarefas impossíveis. Ficou claro o quanto da visão era apenas fuga. Na estrada, era como se o Mr. Magoo estivesse atrás do volante. Novamente, esse fenômeno misterioso ocorreu. Assim que fosse vital ver alguma coisa, essa coisa era vista. A borda do penhasco se tornou visível logo quando foi necessário ser vista. Havia uma grande quantidade de ansiedade, com uma rendição constante do medo. Finalmente, no final das 6 semanas, o medo pareceu se esgotar. Em vez disso, uma rendição profunda tomou lugar. Bem, eu só verei o que for permitido que eu veja. Os outros objetivos emocionais que o ver favorecia até aquele momento foram voluntariamente rendidos. Então, uma profunda sensação de silêncio interno e paz ocorreu e houve um sentimento de unidade com qualquer coisa que girasse o universo. Naquele instante, repentinamente, a visão voltou total e perfeitamente. O que não era visível ou legível, agora estava claro, feito água. Sinais de trânsito, pequenas impressões com pouca luz, objetos com grandes detalhes ao redor do espaço e distantes. No próximo teste de visão, para a renovação da carta de motorista, o avaliador disse que a visão estava perfeita e não seria mais necessário usar óculos. Isso nunca tinha acontecido antes em um teste de visão. Desde que comecei a contar essa história ao redor do país, muitas pessoas tiraram seus óculos e passaram pela mesma experiência. É interessante que cada uma delas disse que levou cerca de 6 semanas. Uma das pessoas que conseguiu isso decidiu colocar o óculos novamente. Quando perguntada a razão, ele disse que sua esposa estava tão acostumada a vê-lo com os óculos que ele parecia desajeitado sem. Então colocou o óculos sem grau novamente para agradá-la. Apenas fez isso porque ele a amava e queria fazê-la feliz, o que é uma razão bem diferente de usar óculos devido à visão prejudicada. Aqueles de nós que tiveram a experiência de visão curada concordaram com uma descoberta. É com a própria mente que nós vemos, não com os olhos. Recentemente, um dos casos foi uma mulher que era cega desde pouco após o nascimento e tinha transtornos brutos em ambos os globos oculares. Depois de ouvir uma palestra sobre a recuperação da visão, ela buscou um protocolo médico e praticou a técnica da rendição em sua visão. Ela veio depois da palestra e disse: "Eu sei que você está certo. Sei que o indivíduo vê através da mente. Porque é o que está acontecendo comigo. Eu estou vendo e eu estou vendo com a minha mente." Para entender como todas essas curas podem surgir, algumas delas beirando o milagre, temos que revisar muitos dos nossos pensamentos sobre processos corporais, mecanismos de cura e como os tratamentos médicos trazem resultados. Foi descoberto que existe um poder de autocura interno que é ativado por rendição contínua. Bem interessante, né? Esse capítulo dele. E isso mostra toda a capacidade que nós temos de reverter disfunções, né, doenças. Eu tenho assistido, nesse período que eu estou gravando aqui, eu tenho assistido aquela série Chosen, né, que é Os Escolhidos, que conta a história ali de Jesus. Muitas coisas que ele fala, e você provavelmente vai encontrar isso até na Bíblia, muitas coisas que ele fala do poder interno, da capacidade que você tem, e ele fala do espírito, né? Se a gente for pegar daquela época para agora, o espírito compõe também, tem essa parte relacionada à mente. Então essa possibilidade, essa capacidade sempre esteve presente. Só que a gente precisa também dessa conexão, dessa parte de fé, de esperança, que é a questão da espiritualidade em dia para que isso aconteça. E é interessante ver que muitas coisas ali que ele faz na série, se você ainda não viu, ele fala na questão do perdão, da culpa, né? Então, ali ele já está trazendo uma questão de que você está naquela condição porque você se sente culpado a um nível extremo.
e que você tem condições de resolver, reverter a situação a partir de que você se perdoar, né? Então, assim, entenda que você tem essa capacidade, você pode alcançar esse nível de resolução para suas disfunções. Só que isso requer prática, requer estar todo dia ali em conexão. Aí entra aquela parte de conectar com a Terra, com o universo, perceber os sentimentos que estão à sua volta. E aí eu retorno o convite para você que tem a disponibilidade de acessar algumas outras ferramentas a partir do Evoluindo Deixando Ir. Porque ali você vai encarar em outras partes do seu corpo aonde estão algumas dessas emoções e sentimentos vivenciados que estão gerando bloqueios, que geram crenças que estão limitando a sua mente também. No próximo capítulo, entramos numa categoria que é de perguntas e respostas, e é o último capítulo. Sim, chegamos ao último capítulo do livro Deixar Ir. Então, nos vemos no próximo capítulo. Até mais.